paz do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham, que estão sempre comigo, me acompanhando pelas lives, pelas quartas-feiras. Eu costumo sempre trazer aqui um conteúdo novo para nós conversarmos, para nós refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus e também sobre a psicanálise, né? É uma base maravilhosa, uma bênção de Deus e poder juntar ciência e fé. Isso para nós é muito maravilhoso, porque nós entendemos que tudo está alinhado com o propósito que Deus tem na nossa vida e como é bom nós poder entender isso e fazermos. E o que eu mais gosto de fazer é sempre trazer conteúdos baseados na palavra de Deus para o seu casamento, para a sua família, para o seu crescimento pessoal, emocional, e é gratificante ter você por aqui. Então fica aí conosco. O nosso tema de hoje é um tema muito importante, é um tema maravilhoso e eu quero compartilhar com você. Então, se você puder, compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Se você estiver depois assistir gravado, Deus continue abençoando você e que você possa ficar por aqui conosco, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o homem bom, ele cuida bem de si mesmo. Mas aonde que nós vemos essa frase? No livro milenar, na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz assim em Provérbios, capítulo 11, versículo 17, tá? Olha só como está escrito, Provérbios, capítulo 11, versículo 17. Eu quero compartilhar com você. E eu gosto muito de trazer conhecimento, gosto muito de trazer conhecimentos e falar um pouco, né? Principalmente quando tem aí a palavra do Senhor, porque nós somos edificados. Então, olha como está escrito na palavra de Deus: o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nesse sentido. Como assim o homem bom cuida bem do seu corpo? Hoje nós vamos refletir um pouco o que significa isso, à luz da Bíblia e também da ciência, né? Da psicanálise. Um tema que vai falar muito sobre a nossa identidade, sobre a nossa responsabilidade emocional e também espiritual, certo? Então nós entendemos que nós precisamos cuidar bem de si mesmo. Você precisa cuidar bem de si mesmo. E esse cuidado, ele não é um cuidado egoísta, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. E na psicanálise, nós vamos entender como o sujeito pode se responsabilizar por seu estado emocional, físico e espiritual. Isso é muito bom, porque muitas vezes a gente acha que cuidar bem de mim mesmo é egoísmo. Nossa, você ouvir isso pode surgir como 50. Você pode surgir como assim, olhar e falar assim: Senhor, como é assim cuidar bem de mim mesmo? Eu vou cuidar bem de mim mesmo, se torna um pouco egoísta. Mas não é, gente, é uma responsabilidade. E aí nós vamos ver que na palavra traz isso para nós. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 17. O homem bom cuida bem de si mesmo. Você está se cuidando? Como estão aí os seus cuidados emocional, os seus cuidados a sua identidade, os seus cuidados espirituais, como está aí? Será que você não está cuidando muito dos outros e deixando de cuidar de você? Será que não está acontecendo isso com a sua? Por isso que eu quero dizer para você nesse momento, olha, vamos cuidar de você. Viu? Vamos cuidar mais de você. É necessário ter esse cuidado, é necessário cuidar bem das suas emoções, é necessário cuidar bem de si mesmo, tá bom? Então, vamos caminhar aí comigo. Eu trouxe comigo algumas anotações e eu quero compartilhar com você. Nós vemos aqui na base bíblica que em Provérbios ele está reforçando que a bondade começa em mim mesmo,
tá vendo? A bondade começa em mim mesmo. Eu preciso olhar para mim com esse olhar de cuidado, de zelo, né? Eu preciso disso. Então nós vemos que a Bíblia reforça isso. A palavra de Deus está reforçando esse cuidado. Em 1 Coríntios, olha como está escrito. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 19 ao verso 20. Vamos ler comigo? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Se você tiver uma Bíblia aí, se você quiser acompanhar comigo, sabe, sempre que você vier nas minhas lives, traz aí um papel, uma caneta para você não perder nada, para você anotar tudo e ficar guardadinho aí no seu coração. Olha como está escrita a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não são de vós mesmos, tá vendo? O corpo, o seu corpo não é só seu, ele é um templo do Espírito Santo de Deus. Então, porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você percebe que o seu corpo, ele não é só seu. O seu corpo também pertence a Deus, porque foi Ele quem te deu fôlego de vida, foi Ele quem te criou, foi Ele quem te formou e fez de você essa preciosidade que você é. Percebe comigo? Então você consegue analisar e ver o quão precioso você é. Por isso que é importante você cuidar bem de si mesmo. Por isso que na palavra está dizendo: o homem bom cuida bem de si mesmo. Que maravilha! Em Marcos 12:31 vai nos mostrar o seguinte: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tá vendo que você precisa se cuidar? Tá vendo o quanto é importante você se cuidar? Porque amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo me amar, será que eu vou conseguir amar o meu próximo? Será que eu vou conseguir? Se eu não estou cuidando de mim mesmo, será que eu estou me amando de verdade? Se você puder, compartilha aí para mais pessoas, dá uma paradinha, compartilha aí com mais pessoas. Se você puder também no YouTube, compartilha aí essa live para mais pessoas também, para que mais vidas venham ser edificadas. O meu canal é Avante com Propósito, Ellen Damares. Então, se você puder, vai lá, se inscreve e participa aí comigo desse propósito maravilhoso que é alcançar vidas. Então, vamos continuar aqui. Nós vemos aqui então que quem não cuida de si mesmo não se ama de verdade. E porque o amor, ele começa em nós. Se eu me amo, eu transbordo esse amor. Se eu consigo me amar, eu consigo transbordar isso na sua vida. Aí sim eu consigo, se eu amar o próximo como a mim mesmo. Aí pronto, aí tá certo. Então você percebe que você precisa se cuidar mais? Você percebe o quanto é importante você se cuidar, você se amar, e para que você venha transbordar esse amor na vida de outras pessoas. Então nós vamos entender agora sobre no olhar psicanalítico. Vamos conhecer um pouquinho comigo aqui. Na psicanálise, o que acontece? O sujeito, ele se forma na relação com o outro, mas precisa se apropriar da sua própria história. Então, o sujeito, ele se forma na relação com o outro, mas nós precisamos se apropriar da nossa própria história. Nós temos essa capacidade de olhar para nós, de cuidar de nós. E quantas vezes a gente se pega olhando muito para o outro e esquecendo de olhar para nós. Esquecendo, a gente fica tanto carregando as coisas dos outros, a história dos outros, a vida dos outros, e esquece de olhar para nós. Esquece de cuidar de você. Aí você leva toda a família para o médico, aí você leva todo mundo para se cuidar, e cuida de cabelo, e cuida de unha, e cuida disso, e cuida daquilo, mas não consegue tirar um tempo para cuidar de você mesmo. Não consegue tirar um tempo para olhar para você, para cuidar de você, para zelar de você.
E isso é importante, isso é necessário, porque isso é responsabilidade, isso é obediência, tá? Então vamos ver comigo, ó. Cuidar de si é escutar o que o corpo e a alma estão tentando te dizer. Na ciência nós vemos isso, na psicanálise nós entendemos isso, que cuidar de mim mesmo é escutar o que o meu corpo e a minha alma estão tentando dizer. Você sabia que o seu corpo fala? Você sabia que o seu corpo transparece se realmente você está se cuidando, se você está se amando? Por quê? Por causa do seu autocuidado. E isso transborda, isso transparece, certo? Então, nós precisamos cuidar bem, nós precisamos. E nós vemos aqui que nós vemos o conceito de pulsão de vida. E nós vemos também no Eros e pulsão de morte, que é o Thanatos, um nome meio complicadinho aqui, por Freud, né? Nós vemos isso por Freud. Então, o que acontece? Quem nega suas emoções, suas feridas, seus limites, essa pessoa adoece. Se você está negando aí as suas emoções, se você está negando aí suas feridas, seus limites, infelizmente você não está percebendo que você está adoecendo. Então você precisa se olhar. Você precisa olhar para dentro de você, para analisar as suas emoções. Você precisa entender como anda as suas emoções, como andam as suas feridas, porque às vezes você vai estar buscando algo, trazendo algo, você vai estar levando a sua vida, empurrando a sua vida com a barriga e não consegue olhar e cuidar de você. Então é importante, é necessário ter esse cuidado. Tá bom? Vamos mais um pouquinho. Como é que eu vou identificar que eu estou tendo sinais de descuido emocional e espiritual? Como é que eu entendo isso? Como é que eu vejo isso? Primeiro, uma culpa constante. Você começa a sentir uma culpa constante. Tudo você se sente culpado. Você também tem um sintoma de um autoabandono. Você não se importa de se cuidar, de se ter um zelo, e você não sabe o porquê disso. Você só não tem vontade, você só não sente prazer, você só não sente que é importante. Então você tem um autoabandono, você mesmo se abandona. E também alguns relacionamentos abusivos, que muitas das vezes você nem percebe que você está em um relacionamento assim e você vai levando, mas você não consegue sair. Então, e tudo isso. Aí também um outro sentido, falta de limite. Falta de limite, você não consegue dar limites. Isso é um sentido, isso é um sintoma de quem não cuida de si mesmo. Isso não está cuidando, não está conseguindo cuidar de si mesmo. Então, vamos lá. Quais são os sintomas de quem não cuida de si mesmo? Primeiro, uma culpa constante. Segundo, autoabandono. Terceiro, se relaciona com relacionamentos abusivos e se permite viver isso. Quarto ponto, falta de limites. Não consegue estabelecer limites. Não consegue estabelecer limites. E isso fica difícil. Para você é difícil. Então, o cuidado, gente, ele não é luxo, é sobrevivência. O cuidado não é luxo, ele é uma sobrevivência. Nós necessitamos cuidar de mim mesmo. Você precisa cuidar de si mesmo, cuidar das suas emoções, cuidar da sua psique. Você precisa, a sua mentalidade, você precisa disso, é necessário isso, tá bom? Então, como é que na prática eu vou cuidar de mim mesmo? E aqui eu trago algumas dicas para você. Como que eu cuido de mim mesmo? Como é que eu posso cuidar de mim mesmo? Primeiro, vamos cuidar do seu espiritual? Vamos lá? Cuidando do seu espiritual. Ter tempo com Deus. Um momento do seu devocional. Um momento, amanheceu, ou ao entardecer, ou ao anoitecer,
tire um tempo com o Senhor. Tire um tempo com Deus, um tempo para você ter um devocional com Deus, para você falar com Deus, para você trazer à memória tudo aquilo que Deus é para você. Segundo ponto, pratique o perdão. Pratique o perdão, inclusive por si mesmo. Quantos de nós que não conseguem se perdoar por algo que nos aconteceu ou por algo que nós nos permitimos e não conseguimos nos perdoar? Mas eu quero dizer para você, se perdoe, se ame. Você é especial, você merece, certo? E aí nós vemos aqui mais um ponto. Buscar a verdade que liberta. A verdade que liberta é essa daqui, ó. É a palavra, é o conhecimento. Essas verdades libertam você. Essas verdades te libertam. E aí nós vamos ver um pouquinho agora sobre o emocional. Como é que eu vou cuidar de mim mesmo na prática do meu emocional? Vamos lá que eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, fazer uma terapia se necessário. A terapia, gente, é para que você consiga expressar e pôr para fora tudo aquilo que está guardado aqui dentro, que está preso aqui dentro. Então, isso é cuidar de você. A terapia é um autocuidado. Então, tenha momentos de terapia. Vá para terapia é importante. Segundo ponto, aprender a dizer não. Eita, que isso é difícil, não é? Para muitos de nós é difícil. Você aprender a dizer não. Só que você diz mais não para você do que para o outro. Todas as vezes que você está querendo dizer não, fala sim para você, você está dizendo não para você e sim para os outros, você está dizendo não para si mesma. E às vezes você se submete para se sentir aceita. Você precisa desse autocuidado. Você precisa desse autocuidado. E também um terceiro ponto, cultivar ambientes saudáveis. Vá para ambientes saudáveis. Esteja em ambientes saudáveis, se ajuste, se estabeleça, e se depender de você, esteja em ambientes saudáveis. Isso vai fazer tão bem para você. Isso vai fazer tão bem para você. Você precisa estar em ambientes saudáveis, porque isso vai te ajudar a cuidar bem de você emocionalmente. Certo? Vamos cuidar de você. Vamos cuidar dessa pessoa maravilhosa que é você. Se acolha, se ame, se permita cuidar de você, porque isso é obediência também à palavra de Deus. A palavra de Deus. Aí agora vamos lá. Fisicamente. Fisicamente, como é que nós vamos cuidar bem de nós mesmos? Dormir bem. Quem aqui não está conseguindo dormir bem? Quem aqui que não está conseguindo tirar um momento para descansar? Por que que sente que você não pode descansar? Por que que você sente que você tem que estar naquele ativismo, fazendo? Você pode descansar, você deve descansar, você precisa ter descanso, durma bem, tire um momento para dormir, para relaxar. A sua mente precisa, o seu físico precisa que você durma bem. Alimente-se bem e também exercite o seu corpo, mova seu corpo. Isso também faz parte do autocuidado e que nós precisamos o tanto, não é? Tratar o corpo como a morada de Deus. O nosso corpo, nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos templos, então nós precisamos cuidar bem de si mesmo, porque isso é um ato de fé. É acreditar que sua vida tem valor. Isso é um ato de fé, então você precisa cuidar bem de si mesmo. É necessário cuidar bem de si mesmo, porque o homem bom cuida de si porque entende que sua vida tem propósito e responsabilidade. O homem bom cuida de si porque entende que sua vida tem propósito e tem responsabilidade.
Que magnífico, que maravilhoso. Entendermos isso faz bem, nós precisamos disso. Aí nós vamos ver que eu quero deixar aqui para você um desafio. Você se permita fazer esse desafio. Eu quero dizer para você nesse desafio o que você precisa começar a fazer hoje para cuidar bem de si mesmo. O que é que você está precisando aí melhorar? Vamos ver. Você está tendo tempo, vamos ver no seu lado espiritual. No seu lado, no âmbito espiritual, você está tendo tempo com Deus? Se você não está conseguindo ter um tempo com Deus, então você está precisando cuidar mais da sua espiritualidade. Você está conseguindo praticar o perdão? Perdão até mesmo para si mesmo? Então, se você está, parabéns. Se você não está, se esforça. Tente praticar o perdão. Isso é muito importante para as suas emoções. E buscar a verdade que te liberta. Você está buscando? Busca a palavra de Deus, medita, conheça, tenha autoconhecimento, isso é muito maravilhoso. E emocionalmente, você está cuidando das suas emoções? Você está cuidando mesmo das suas emoções? Está aprendendo a dizer não? Está presenciando, cultivando? Você está frequentando ambientes saudáveis? Se você está percebendo que o ambiente que você frequenta não está saudável, mas está um ambiente tóxico, queridos, não se permita ficar em ambientes tóxicos. Melhore. Isso faz parte de nós. Nós precisamos estar bem. Por quê? Porque o meu corpo, o seu corpo, é templo do Espírito Santo. Então, e fisicamente, você está se cuidando? Você está cuidando do seu corpo? É necessário cuidar do seu corpo. É necessário cuidar de você. Certo? Então entenda nessa tarde, entenda nesse momento aqui que eu estou no momento de uma tarde, entenda. Eu quero dizer para você, você precisa cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo não é luxo, é um ato de sobrevivência. E quando você cuida bem de si mesmo, você está entendendo que a sua vida tem propósito. Você está entendendo que você está cuidando de você, está cuidando das suas feridas e você está acreditando que a sua vida tem um grande valor. E isso é muito importante. Eu quero aqui pedir para você, coloque aqui nos comentários para mim, qual área você tem negligenciado em si mesmo. Se você puder, coloca nos comentários para mim. Qual área você tem negligenciado em si mesmo? Hein? Isso é muito importante para nós entendermos, porque muitas das vezes nós não paramos nem para olhar o que é que está nos faltando, o que é que nós precisamos melhorar, aonde eu preciso melhorar. Então eu quero pedir para você dar uma paradinha para pensar, para refletir. O que é que está faltando? O que é que você está precisando colocar em prática? O que é que você está precisando olhar com mais atenção? Quem cuida de si mesmo honra a Deus com a própria vida. Quem cuida de si mesmo honra a Deus com a própria vida. Você está honrando a Deus? Então cuide-se. Cuide de si mesmo. Provérbios diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Tá vendo? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então, queridos, estejam atentos ao seu próprio cuidado, ao zelo, ao autocuidado. Olhe para você. Veja como estão suas emoções. Se você estiver precisando de ajuda, nos chame, nos procure, mas nós estamos aqui para te ajudar, certo? Para quem ainda não me conhece, eu quero mais uma vez me apresentar. Eu sou a psicanalista, estou aí tenho os atendimentos. Então, se você precisar de ajuda, nos chame. Estamos aqui para te ajudar, para que você consiga se olhar, se conhecer e entender quais são as suas feridas, quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades, para te ajudar. E isso é muito bom. E saber que tudo isso nós vemos na palavra de Deus.
Tudo isso nós vemos na palavra. Nós conhecemos a palavra e nós entendemos que tudo isso está na palavra. Cuidar bem de si mesmo. Que maravilha, não é? Que maravilha. Eu quero aqui finalizar essa live dizendo para você: cuide bem de você. Cuide de você, tá bom? Se você ainda não me acompanha, não me segue, me siga. Se você ainda não compartilhou, compartilhe essa live. Vou deixar ela aqui gravadinha. Se você ainda não compartilhou, compartilhe aí para mais pessoas que precisam cuidar de si mesmo. Abençoe mais vidas, tá bom? Assim você também vai estar me ajudando a alcançar mais vidas. E eu quero dizer para você: honre a Deus com a sua vida. Se cuida. Você merece olhar para você e se cuidar, tá bom? Deus em Cristo te abençoe, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe tua casa, Deus te abençoe. Seja abençoado no nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.